noite, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio e sejam muito bem-vindos ao Nerds por Nerds. Estou aqui mais uma vez para poder falar de literatura com vocês, certo? Mas antes eu queria agradecer a todos vocês que já se inscreveram aqui no meu canal e convidar os que não se inscreveram ainda a fazerem isso, certo? Pois eu produzo conteúdo com frequência, né? Eu publico vídeos aqui normal, no mínimo, melhor dizendo, no mínimo 6 vezes por semana, tá bom? Sobre diversos assuntos relacionados à cultura nerd, né? Videogames, livros, filmes, contos, certo? A tecnologia em si, né? Mostrando consoles de videogames, por exemplo, certo? E outras coisinhas mais que eu trarei para o canal também, tá bom? E hoje eu queria abordar o assunto do ser escritor. Queria falar um pouco disso do meu ponto de vista, tá certo? Por que que eu comecei a escrever? Bom, para simplificar, ou melhor dizendo, para resumir um pouco a história, certo? Eu comecei a escrever por volta dos meus 10 anos. Eu escrevi um livro, entre aspas também, que tinha 3, 4 linhas por página, certo? Parece até assim uma brincadeira, mas para mim isso naquele momento foi uma coisa muito importante. Para mim, para uma criança de 10 anos de idade, eu tinha de fato escrito um livro, certo? E aí eu simplesmente fui pegando gosto pela coisa, né? Fui ficando maior, fui escrevendo e reescrevendo e tal. Até que em 2005, quando eu tinha, se não me falha a memória, 17 anos de idade, eu publiquei o meu primeiro livro, chamado O Último Imortal, que é uma fantasia medieval infanto-juvenil, certo? É um livrinho pequeno de 80 páginas, mas foi o pontapé inicial para a minha carreira como escritor, certo? Um pouco mais velho, por volta dos meus 21 para 22 anos, eu publiquei o meu segundo livro, que é o Guardiões do Universo, tá bom? Uma infanto-juvenil também, mas dessa vez uma ficção científica, né? Uma história de fantasia que envolvia alienígenas, tal. Não é porque fui eu que escrevi não, mas é bem interessante o livro, certo? E pronto. Em termos de livros que eu publiquei foram esses dois, mas aí eu publiquei contos também, certo? Perdão. Publiquei, vamos ver se eu não me esqueço de nada. Publiquei o conto Prisioneiro na antologia Anno Domini Manuscritos Medievais, da editora Andross. Publiquei o conto Guardiões do Universo, um conflito eterno, que tem relação com o meu livro Guardiões do Universo, pela editora Multifoco, certo? Só esqueci de falar. O meu livro Guardiões do Universo saiu por essa mesma editora Multifoco. Porém, O Último Imortal, que foi o primeiro livro que eu escrevi, eu publiquei de forma independente, certo? Aí eu passei um tempo sem escrever, minto, eu passei um tempo sem publicar, né? Sem nem tentar publicar. Mas eu escrevi, continuei escrevendo. Tanto é que eu tenho um livro que está aí no forno, eu estou só dando os retoques finais. E em breve, com fé em Deus, vocês vão saber dele, ok? Mas enfim, eu fiquei um hiato grande aí, sem publicar nada. Até que, final de 2022, eu decidi participar de uma antologia de contos e poemas, né? Ou seja, poderiam ser publicados tanto contos quanto poemas nessa antologia. E eu resolvi participar com 2 contos, sendo que poderiam ser enviados até 3 textos de qualquer uma das 2 categorias, né? Ou seja, conto ou poema, por autor. Desculpa.
contos, que foi o Mandíbulas, que eu li para vocês aqui no meu vídeo passado, e o outro que é um conto chamado Vampiro, que eu não li, né, ainda para vocês, mas ele está disponível, melhor dizendo, na mesma antologia chamada O Uivo do Lobo. Foi essa antologia que marcou o meu retorno para as publicações. Né? Que escrever, sempre escrevi, mas até o momento eu não tinha publicado. Aliás, depois de que eu publiquei os 2 contos que eu citei no passado, eu passei anos sem publicar nada. Né? Eu escrevia, guardava. Eu estava o tal do escritor de gaveta. Escritor para gaveta. Né? Então, esses 2 contos, né, o Mandíbulas e o Vampiro, marcaram o meu retorno como autor publicado. Certo? E foi uma alegria muito grande, né? Na antologia O Uivo do Lobo, da revista, aliás, esta antologia faz parte da revista Conexão Literatura, que eu também citei no outro vídeo. Ok? Aí, no mês seguinte, isso foi em janeiro. Em fevereiro, fevereiro ou março, eu não lembro agora. Eu sei que eu enviei em fevereiro, mas eu não lembro se o livro saiu em fevereiro ou março. Vocês me perdoem o lapso de memória agora, tá? Eu participei da antologia Contos e Poemas Assombrosos, volume 7. Também em parceria com a Conexão Literatura. Desta vez eu participei com um poema, certo? Poema esse que eu vou ler para vocês hoje. Que é O Lobo e o Homem, o nome do poema. É um poema de terror. Pois é. E, após isso, no mês passado, em abril, né, eu enviei para um edital de uma outra antologia, também de poemas e contos, com temática de bruxa, certo? O nome do livro é A Casa da Bruxa, também pela Conexão Literatura do meu amigo Ademir Pascali. Eu vou deixar o link para vocês acessarem o site se vocês tiverem interesse em ler, ou até se você é um escritor aí, ou aspirante a escritor e quiser publicar com eles, vai ser muito bem-vindo, certo? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, ok? Enfim, neste livro A Casa da Bruxa, eu enviei um poema e um conto. O nome do conto é A Abelha Rainha, certo? É um conto de terror. Eu preciso dizer que eu estou numa fase que eu estou escrevendo muito suspense e muito terror, certo? Este conto, A Abelha Rainha, inclusive, ele saiu com um aviso de conteúdo sensível, porque realmente ele é muito forte. Talvez eu não vá nem lê-lo aqui no canal. Vou deixar para vocês que tiverem interesse baixarem o conto lá da antologia. Lembrando que o download do livro A Casa da Bruxa e qualquer um desses outros que eu citei aqui, que foram feitos com a revista Conexão Literatura, é um download gratuito, tá bom? Então, enfim, a única coisa que os impede de baixar isso é a vontade de vocês. Vou repetir o que eu falei. Perdão. Vou repetir o que eu falei no outro vídeo, certo? O Ademir Pascali teve uma iniciativa louvável com essa revista e essas antologias que são publicadas com o selo da revista Conexão Literatura, pois ele incentiva bastante a literatura em língua portuguesa, certo? Não necessariamente brasileiros, tá bom? Importante frisar isso. Pessoas de outros países que escrevem em língua portuguesa participam também desses processos seletivos, ok? Pois bem, aí para esta antologia eu publiquei A Abelha Rainha, certo? Eu confesso que eu
pensei se eu enviaria ou não esse texto, porque ele é muito forte realmente, né? É um texto de terror, então eu realmente eu não me esforço para escrever um texto que pelo menos assim, na melhor das hipóteses, incomodasse, né? Que ele causasse algum desconforto. E tem o conto A Bruxa e o Demônio, que ele se passa, o poema A Bruxa e o Demônio, que ele se passa no mesmo universo do conto que eu escrevi, A Abelha Rainha, né? Eu aproveitei, mandei os dois logo na mesma edição, né? Só que a parte principal da história é contada no conto A Abelha Rainha, e algo a mais, né, vamos colocar dessa forma, aparece no poema a Bruxa e o Demônio, certo? Então eu os convido a ler, ok? Lembrando, o conto A Abelha Rainha não é recomendado para crianças, certo? Eu como autor, eu preciso ter essa consciência, né? Tanto é que eu conversei com o Ademir para que ele colocasse um aviso lá, que o texto abordava temas sensíveis, né, e que, enfim, para não haver, não acontecer, melhor dizendo, de um pai ou uma mãe desavisado dar o meu texto para uma criança ler, certo? Então, já estou aí avisando, você papai, você mamãe que estiver vendo esse meu vídeo, não mostre esse meu texto se você tiver um filho pequeno, tá? Não é aconselhável. Pois bem. Agora sim, que eu falei fiz aqui a divulgação da revista Conexão Literatura, certo? Eu divulgo com o maior prazer, inclusive, porque, repito, sendo repetitivo também, aliás, acho louvável a iniciativa do Ademir, né? E com certeza todo apoio que eu puder dar, eu darei. E agora, sem mais delongas, vou ler o meu texto de hoje, que saiu, repetindo, na antologia Contos e Poemas Assombrosos, volume 7, também pela revista Conexão Literatura. Então, essa respiração funda aqui não é porque eu estou nervoso não, tá? Só mesmo para tomar fôlego, já que eu vou ler. Então, sem mais delongas, vocês vão me dar licença que eu vou precisar colocar meus óculos. Vai refletir um pouco a luz da luminária, mas vocês me perdoem por isso, por favor, tá bom? Então vamos lá. O Lobo e o Homem, por Márcio Aragão, que não por acaso sou eu. Lá estava eu perdido, pensando cá comigo. Poxa, isto não faz sentido. Ele era, pois, o meu amigo. Enclausurado estava eu, imerso naquele breu, exaurido de vã esperança, que colossal matança. Garras, dentes, sangue, morte, fúria, transe, metamorfose, instinto, incoerência. Que letal ser era aquele, de tão bizarra aparência? Era o homem e o lobo, ou seria o lobo e o homem? Quem estava ali no comando? Quem estava a seus passos guiando? O tempo esvaía-se, eu sabia, e em minha mente somente agonia. Afinal, o que faria? Nada podes fazer, alguém dizia. Aturdido, busquei a procedência daquela elocução sem clemência, e com olhada aclimatada à treva, fixei o autor da sentença. O matusalênico homem me fitava, e um sorriso anodonte exibia, com uma expressão que de mim ria, pois sabia o que de mim seria. Muitos aqui desbravaram, revelou, porém qualquer sequer escapou, sentenciou. E aqui meu peito
Explodia, perdão. E aqui meu peito explodia. Era a minha ultimação, eu sabia. O desumano acercou-me então, arrebatando a minha jaula de supetão. E meus olhos cerrei, piedade supliquei. Frívolo fora o meu clamor, pois ao som das gargalhadas dementes de um idoso que tinha o seu fim em mente, meu amigo lobo cravou-me os dentes. O sopro vital de mim esvaiu, e minha consciência no vazio caiu. Dimensões percorri, onde tempo e espaço não mais senti. Agora no quase além estou, pois esta é a sina do morto pelo lobo. Através das egas horrorizar os vivos eu devo, pois a isto condenado sou. Almas devo explorar, desespero devo causar. Escravo do charlatão me tornei, pois a ele devo alimentar. A ti relato a minha epopeia inversa, para que saibas que não sou alma perversa. Contudo teu desespero devo causar, e tua alma macular. Logo a luz a ti deixará, e teu pavor iniciará. Mas uma coisa a ti prometo, esta dor perfará. Acompanhe-me, ó condenado, alimente o enganador, para que enfim possas sentir que tudo está sem luz, que tudo está acabado. Fim com uma interrogação, tá? Esse foi o meu poema, pessoal. Vou me despedindo por aqui, por hora, certo? Agradeço mais uma vez a audiência, a paciência de vocês, certo? E os convido a, se gostarem do meu trabalho, deixarem aquele like mais do que especial, certo? E inscreverem-se no meu canal. Pô, mas tá difícil hoje, hein? E inscreverem-se no meu canal, certo? Forte abraço para vocês e até a próxima!